Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Brasil colonial. Então a gente vai ver as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas e, por fim, as expedições colonizadoras, tá bom? Então vamos lá. Expedições exploradoras. A expedição exploradora de 1501 foi comandada por Gaspar Lemos. Tinha o objetivo de reconhecer o litoral do nosso país e fazer um mapa. Então foi nessa expedição que se verificou que essas terras não eram uma ilha e descobriu-se também a existência de muito pau-brasil no litoral. Em 1503, a gente vai ter outra expedição. Ela foi comandada por Gonçalo Coelho. Foi uma expedição de caráter particular. E nessa expedição foi enviado o primeiro carregamento de pau-brasil para a Europa. Porém, nessa expedição também foi observado a presença de muitos estrangeiros contrabandeando para o Brasil. Dentre desses estrangeiros se destacam os franceses. Os mesmos tinham alianças com os potiguaras no norte e com os tupinambás ao sul. Tinham também o apoio do Francisco I, rei da França, pois o mesmo não aceitava o Tratado de Tordesilhas, que dividiam as terras recém-descobertas ali entre os espanhóis e portugueses. Tá? Então, depois de 1500, muitos navios europeus passaram a navegar pelo litoral brasileiro, com destaque aqui, como a gente viu, os franceses, né? Mas tinham também a companhia dos ingleses, espanhóis, holandeses. Então foi montadas essas expedições guarda-costas, que era justamente para policiar nosso litoral. Então tinha um objetivo que militar, era dispersar ou até mesmo aprisionar esses navios. Então foi nesse momento aqui, nessas primeiras expedições guarda-costas, que a gente vai ter os primeiros povoadores brancos que foram deixados nesse território. Os mesmos eram degredados, ou seja, eram condenados na Europa, lá em Portugal, e trocavam sua pena para vir residir, digamos assim, nessa colônia no nosso país. Tá? Então eles trocavam sua pena pelo degredo. E as expedições colonizadoras ali foi de fato para garantir a posse dessas terras e ocupá-las que outros aventureiros fizeram o mesmo. Os governantes portugueses resolveram organizar expedições de fato para colonizar aqui. Então essas expedições traziam pessoas para viver nessas terras, para fazer delas render, construir suas casas, fazer plantações, além de explorá-las e também, principalmente, defendê-las. Essa expedição aqui foi chefiada por Martim Afonso de Souza, lá no ano de 1530, tá? E tinha como foco central isso aqui, ó, expulsar franceses, descobrir e explorar novas riquezas, iniciar o povoamento do território e trazer também instrumentos agrícolas, sementes, plantas e animais para povoar a terra. Como bem sabemos, o interesse desses portugueses na nossa região, no nosso país, era justamente ouro e prata. Mas como não conseguimos logo de início, então começa a se voltar para a questão da agricultura, né? Digamos assim, a gente vai ver nesse primeiro momento de colonização a importância da cana-de-açúcar, tá? Dentro desse contexto da sociedade colonial da época. Em 1530, Martim Afonso de Souza deu início à colonização das terras que hoje, tá, viriam a ser o nosso país. Então, decidiu-se aqui introduzir o sistema de cana-de-açúcar, ou seja, o cultivo desse produto, e vão se dividir o território em lotes, que seriam dados a nobres portugueses, que deveriam explorar as mesmas e garantir, assim, o pagamento de tributos à coroa de Portugal. Tá? Então, dessa forma, o rei de Portugal transferiu os gastos com a colonização para os nobres, uma vez que estes exploravam a terra com seus próprios recursos. Então, não era qualquer pessoa.
você teria que ter certas posses, uma boa condição financeira para encarar essa empreitada. Então, em 1534, esse sistema de capitanias hereditárias dividiu essas terras brasileiras de norte a sul em 15 lotes que se estendiam pelo litoral do nosso país e se respeitava o Tratado de Tordesilhas. Tá? Então tínhamos ali o processo dessas capitanias. Capitania hereditária, tudo isso pertencia ao rei. Tínhamos os capitães donatários, aqueles que recebiam as terras. Tinham certos direitos, mas principalmente deveres. Povoar, fundar vilas, abrir estradas, defender, fazer, produzir. Tá? E os direitos eram o quê? Cobrar imposto, distribuir sesmarias, que eram essas terras, aplicar a justiça e explorar as mesmas. A gente vai ver que não vai funcionar. Tá? Por que não vai funcionar? Aqui você consegue observar o mapa das capitanias, tá vendo? Por que não vai prosperar isso? Devido à vastidão do território, os obstáculos naturais, a indisciplina dos colonos e principalmente a hostilidade indígena. Os indígenas não iam ficar ali de braço cruzado, vendo esses europeus chegarem ali, pegarem suas terras, dividirem entre eles e eles ficarem de braço cruzado. Não. Então o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal e vai passar por esse problema ali, tá bom? Então muitas dessas capitanias fracassaram, porque muitos desses donatários nem vieram tomar posse. Das 15 ali, apenas 2 vai prosperar, que é São Vicente e Pernambuco, tá? Devido principalmente à lavoura da cana-de-açúcar, e já é em São Vicente, que posteriormente ele vai se chamar São Paulo, também a criação de gado. A gente vai ter então a divisão dessas terras por meio dos governos gerais. Como as capitanias não funcionou, a partir desse governo geral vai se permitir o povoamento e o cultivo da cana-de-açúcar. Então a gente vai ter o quê? Esses governos gerais substituindo o modelo das capitanias hereditárias a partir do ano de 1548. Como é que vai funcionar isso aqui? Tínhamos o governo geral, dentro desse contexto o rei, um conselho ultramarino, o governo, os donatários e as câmaras municipais. Então tínhamos a centralização da administração colonial, o objetivo era fazer a colônia produzir, defender essa colônia e proteger principalmente os interesses da metrópole, ou seja, da coroa de Portugal. As atribuições dessas câmaras municipais eram regulamentar essas construções, a limpeza das vias, fixação de penas, controle de pessoas, pesos e medidas, prisão daqueles que viessem a perturbar a ordem. A gente vai ter, dentro desse período ali, 3 governos gerais. Primeiro vai ser Tomé de Souza, Duarte da Costa e também Mendes Sá. Tá? O primeiro fato que a gente pode destacar aqui de Tomé de Souza foi que com ele ali chegou também os primeiros jesuítas que tinham a missão de catequizar esses indígenas, ou seja, de levar a fé católica para esses povos que, segundo a visão deles, eram povos sem Deus, simples e fáceis de ser evangelizado. Duarte da Costa, o segundo governador-geral, já vai passar por alguns perrengues, digamos assim. Ele chega em 1553, vieram outros colonos e também jesuítas, e vem o padre José de Anchieta junto. Tá? Foi nesse período ali que a gente vai ter a invasão dos franceses, tá? Na Baía de Guanabara, hoje Rio de Janeiro. Eles montaram ali, os franceses, a França Antártica, montaram alguma aliança com os indígenas, principalmente os tamoios, que vão se unir a outras tribos, né, do período, montar a Confederação dos Tamoios. Esses franceses vão usar da diplomacia e tentar sugerir para esses indígenas que os portugueses
era um inimigo comum, tanto de franceses quanto também dos indígenas. Então vai ser nesse momento ali que a gente vai ver que Manuel de Nóbrega, junto com o próprio Anchieta, eles vão intermediar, vai negociar, vão conversar com esses indígenas. E depois de 5 anos de conflito, somente em 1567, que os nossos brasileiros, digamos assim, que os nossos colonos conseguem expulsar esses franceses ali. Mas não vai ser no governo de Duarte da Costa, e sim vai ser no governo de Mendes Sá, tá bom? Então, no ano seguinte, Mendes Sá vai assumir, seu governo dura 14 anos, e ele resolveu os principais problemas da colônia, tá? Que foi a reaproximação dos tamoios com os portugueses, a fundação do Rio de Janeiro, né, São Sebastião, e a expulsão dos franceses do nosso território ali do Rio de Janeiro. Mas como a gente sabe, tá, em 1612, esses mesmos franceses ali, não se contentando, eles vão lá para a região Nordeste, eles tentam montar a França equinocial lá em São Luís, no Maranhão, tá? Mesmo derrotados depois de 3 anos, 1615, então eles partem para as Guianas, vão montar a Guiana Francesa, e a partir dali eles começam a trabalhar com os saques. Vão surgir os corsários que vão trabalhar para os franceses, né, fazendo essa função de piratas. Com a morte de Mendes Sá, a gente vai ter uma administração em 2 governos gerais, o do norte, com a capital em Salvador, e a do sul, com a capital no Rio de Janeiro, e a colônia volta a ter somente governador de uma capital a partir de 1763, e a capital fica sendo realmente Salvador, na Bahia. Tá? A lavoura de cana-de-açúcar. Os portugueses, como a gente viu, não encontrou riquezas minerais no Brasil, nem ouro, nem prata. Então a solução era produzir o que é cana-de-açúcar. Mas por que a cana-de-açúcar, professor? Porque eles já conheciam as técnicas, já cultivavam na Ilhas da Madeira, de Açores. Esse produto tinha um bom lucro, era bem visto na Europa principalmente, e o nosso país apresentava o clima e o solo favorável para isso. Então temos aqui o Brasil, imenso canavial, a terra do açúcar. Então começa a monocultura, ou seja, a produção somente de cana-de-açúcar. O que é mono? Só cana-de-açúcar. Então eram enormes plantações, era a tentativa de se garantir o rendimento máximo. Então desses latifúndios grandes, extensões de terras ali, que vai vir aquele sistema de plantations, tá? Então essa doação de sesmaria, essas terras para os colonos ricos e também para aqueles que eram católicos para produzir a cana-de-açúcar e a mesma ser levada para a Europa. Tínhamos o engenho de açúcar, tá? Como a gente já viu, esse engenho não era apenas um engenho, mas era todo aquele aglomerado, tudo aquilo que fazia parte do contexto. Então, tínhamos ali a casa grande, a senzala, a capela, a casa de fato de engenho, onde tínhamos a moenda, as fornalhas, a casa de purgar. Tá? Então, no final de todo esse processo ali, o açúcar era pesado, colocado em caixa e depois enviado para a Europa. Muitos engenhos também produziam aguardente, então vamos surgir também a questão dos alambiques. E essa cachaça a gente sabe que vai ser utilizada principalmente na África pela troca da mão de obra escrava, que a gente vai ver daqui a pouco. Então temos ali o engenho, tá vendo? Partes do engenho e a utilização também de animais. Interessante que a partir da utilização desses animais a gente vai ter o que digamos assim, a interiorização do nosso território. A gente já chega lá. A maioria desses trabalhadores eram escravos, só alguns que eram assalariados, aqueles que eram mestres do açúcar e aqueles que eram feitores, tá? Aqueles que tinham um grau de hierarquia um pouco mais elevado. Então poucas fazendas possuíam engenho, então muitas moíam essa cana-de-açúcar, e em outros engenhos daqueles que tinham mais posses. Nesse momento fica caracterizado o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial, pessoal? É o comércio exclusivo entre metrópole e colônia, muito rendável para aqueles que eram da metrópole. Porque assim
os nossos colonos eram obrigados a comprar de Portugal, que rendia muito imposto ao rei. Então quase todo o dinheiro ficava com os portugueses. Um exemplo bem fácil para nós aqui é que nesse período não poderia fazer nada no nosso país. Então se você queria, eu quero uma cadeira, o que você faria? Vamos lá. A madeira sairia da nossa colônia, do nosso país, tá? A matéria-prima saía daqui, ia lá para Portugal. Lá eles faziam a cadeira, comprou bem baratinha a madeira aqui e depois te vendia bem caro. Isso era o pacto colonial. Ah, mas é injusto. Não tinha nada de questão de justiça. O objetivo era que o rei lucrasse, que a metrópole lucrasse, tá bom? Então, a partir dessa atividade da produção de açúcar, a gente vai ter a criação de gado. Esse gado servia tanto para força de tração e também quanto alimento e vai ajudar a interiorizar a colonização brasileira. Por quê? Por exemplo, na região Nordeste, a criação de gado impediu o aumento das plantações de cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo que esse gado se soltava, destruía essas plantações. Então, quem tinha interesse de criar gado teve que descer o rio São Francisco para o interior, para o sertão. Só lembrando que sertão é tudo aquilo que era distante do litoral para criar esse animal. Então, tanto que o Rio São Francisco vai ficar conhecido como o Rio dos Currais, tá? Devido à quantidade de pessoas que criavam esses animais ali, tá bom? A gente também tem a produção de tabaco, ou seja, o fumo, principalmente na Bahia, e assim como a cachaça, na aguardente, era utilizado como troca para esses escravos africanos. E como é que funcionava esse comércio de escravos ali? Os primeiros escravos brasileiros eram os índios, conhecidos como os negros da terra. Eles foram substituídos pelos negros africanos por três motivos: o extermínio desses indígenas no litoral, principalmente, o comércio negro dava muito mais lucro e esse aumento dos impostos que eram pagos ao rei de Portugal. Assim, para o nosso país, tá, vão vir cerca de quase 5 milhões de africanos. Desses quase 5 milhões ali, basicamente 670, 680, quase 1 milhão, né, dados nos mostram que nem chegaram aqui, morreram pelo caminho. A escravidão, como a gente já viu, já existia na África há milhares de anos, não foi algo inventado pelo europeu. Essas tribos em guerra aprisionavam adversários e os transformavam em escravos. O europeu só viu uma possibilidade de fazer comércio com esse costume ali. Então começou a apoiar um lado e assim trocar por esses escravos pólvoras, fuzis, cavalos, fumo, tecido, aguardente, ferramenta, tudo que você imaginar. Então apoiava um lado, o lado vencedor adquiria esses escravos e passava para esses europeus aqui. Então a África se torna o que? Um supermercado de escravos. E cada vez mais essa procura por escravo vai fazer cada vez mais que surjam novas batalhas, novas guerras, colocando negro contra negro. Esses traficantes se estabeleceram em feitorias, tá? Esses interpostos comerciais, principalmente no litoral. Então esses negros eram aprisionados, mandados para o nosso país. Foi um comércio duradouro. A gente sabe que para cá a gente veio bantus, iorubás, tá? Povos riquíssimos na questão cultural, mas que infelizmente só conseguiram sua liberdade lá no dia 13 de maio de 1888. Está quase chegando o aniversário dos mesmos. Vinham para cá em navios tumbeiros, todos amontoados, nas piores condições possíveis. Essas viagens duravam até 60 dias, onde cabiam 300, vinham 600 sem espaço, calor de dia, frio à noite, banheiro não tinha, vômito era constante. Então as doenças proliferavam, tinham disenteria, desidratação, escorbuto, que é a falta da vitamina C, e já em terras americanas morriam de banzo, que era aquela depressão profunda, tristeza, o desgosto. Mesmo assim, o lucro era grande, porque o negro não era tratado como uma pessoa e sim uma mercadoria rentável, uma mercadoria cara. No nosso país, eles ficavam nos portos aqui, ó, principalmente. Chegavam aqui em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Ficavam expostos
eram contados como peças e a maioria eram homens. Tá? Quando vinham famílias de lá, eles separavam mães dos seus filhos, esposos das esposas, avô de avós, para que não houvesse aquele motim, né, familiar. Então se separava logo de início ali para que essas pessoas ficassem, digamos assim, entre seus próprios inimigos ali. Então o nosso país Brasil foi um país extremamente escravista. A principal mão de obra foi trabalho escravo, que era usado principalmente na produção da cana-de-açúcar. Essas pessoas trabalhavam de 14 a 17 horas por dia, se alimentavam mal, né? Apanhavam, recebiam punições e para dormir dormiam em senzalas. Posteriormente, a gente vai ver que esses negros também foram utilizados na exploração do ouro, como a gente viu na aula passada, até na nossa história do nosso estado de Mato Grosso. Esses negros foram utilizados na construção da nossa primeira capital. Vai ter muita resistência, muita fuga. É ali que a gente vai ter o quilombo do Cariterê, né, do Piolho. E para a gente estar finalizando aqui, a gente vai ver que tínhamos também o escravo de aluguel de ganho. O escravo de aluguel é aquele que o seu senhor, ali, o seu proprietário, por algumas dificuldades financeiras, alugava o trabalho do mesmo. Tá? Esse escravo de ganho aqui, eles poderiam fazer o quê? Eles sabiam alguma profissão, eles tinham algumas habilidades, então ele poderia vender doce, transportar, fabricar algumas ferramentas, fabricar alguns utensílios, cuidar de algum estabelecimento, ganhava um pequeno lucro, tá? Porque a maioria da parte do que ele recebia era entregado para seus senhores, e eles faziam muita coisa. Para se ter ideia, tinha escravos que vieram como escravos para o nosso país que eram alfabetizados, coisa que a maioria da nossa população não era. Para você ver como esses negros eram evoluídos, tá? Tinham muita inteligência, muita habilidade, eram alfabetizados, pessoas ricas na questão cultural. Os trabalhadores domésticos que trabalhavam na casa dos seus senhores eram menos maltratados, mas a gente sabe que a maioria das escravas eram abusadas. Tá? Então tínhamos outros serviços, cocheiros, carregadores de água, de dejetos, tratadores de montarias, e o uso da violência sempre foi o meio mais utilizado para intimidar esse negro africano. Então tínhamos chicote, as correntes, as mutilações, as queimaduras. Nessas feridas eram salgadas, essas pessoas eram violentadas, mortas como exemplo. Então era um período terrível. O castigo era usado como exemplo, tá? Para que essas pessoas se submetessem aos seus senhores, digamos assim. E a reação desses escravos principalmente foi a vingança contra esses feitores, sabotagens, ou seja, queimava essas plantações, a chance que tinha, matava esses feitores. Então teve muitas revoltas, muitas fugas e a formação dos quilombos. O principal quilombo, como a gente já sabe, foi dos Palmares. Tá? A gente não vai entrar nesse conteúdo, porque esse conteúdo aqui vai ser uma pesquisa de vocês, beleza? Então espero ter contribuído e qualquer dúvida entre em contato com o professor, beleza? Tchau e se cuidem.